Dona Rosângela, tudo bem com a senhora? Eu estou ótimo. A E senhora que você? eu falo é por respeito, não é? Claro, A senhorita. Maravilha. Eu falei sério, é Goiás, Goiânia, essa região, né? é Goiás. Goiás, Goiás. né? Tá calor aí em Isso. Goiás? Tá muito quente. Geralmente Goiás é Hoje eu mais... aproveitei uma cachoeira. Nossa, Goiás geralmente é mais quente, né? Ou faz É, frio? mas bem quente. Bem quente, né? Maravilha. Sim. O que importa é que você tá bem, não é? Tô ótima. Maravilha, show de bola, show de bola. Rosângela, um assunto muito discutido hoje, em páginas policiais, em sociólogos e psicólogos, enfim, é a questão das relações abusivas e tóxicas, né? E principalmente as mulheres que sofrem com essas relações, e principalmente as mulheres que são de baixa renda e negras hoje no nosso país. E tem muita mulher que se diz, mas não vem estampado na testa do cara que ele é ruim, que ele é abusivo, que ele é tóxico. Se usa muito ainda essa desculpa. Mas, Rosângela, tem como a mulher saber quando o cara ele é perigoso, ele não vai ser um bom partido? Tem como identificar isso? Sim, Caliel. Eu não diria que a gente tem como identificar que ele é perigoso, né? Só na convivência. Mas, assim, a gente pode elencar alguns comportamentos que traduzem para a gente que tem ali um perfil de um abusador, de um homem abusador. Como você disse, o abuso, ele está em várias áreas, mas nosso recorte aqui é o feminino, né? Então, uma das coisas que o abusador se mostra, a primeira coisa, ele se transforma no príncipe encantado, né? Ele oferece para a mulher um verdadeiro conto de fadas. Ele atende às necessidades dela, ele se transforma naquela pessoa que ela quer, ele está sempre disponível, enfim. Então, quando a gente está diante de um príncipe encantado, a gente já tem que levantar um alertinho aqui na nossa antena, entende? Então, assim, outra coisa que é muito comum é o ciúme excessivo, né? Eles são extremamente possessivos e ciumentos. O que acontece? As pessoas que têm um relacionamento abusivo, elas não conseguem ter empatia e olhar para o outro como uma pessoa. Elas têm um olhar coisificado, né? É como se fosse uma coisa, né? Não é gente. Então aquilo é meu, me pertence. Então tem uma coisa de possessão muito importante, que vai gerar uma outra característica que a gente percebe que as mulheres começam a viver, que é o isolamento, Caliel. O que acontece? Eles começam a isolar a pessoa dos amigos, da família, de todas as referências que ela tem de apoio. Então, ela começa a ficar sozinha, a família não tem mais acesso, ele começa a criar uma certa opressão, fechando o círculo, e a pessoa começa a ficar sem saída. Então, o isolamento... Oi, não estou te ouvindo. Tranquilo, pode ficar à vontade. Ah, tá bom. Então, o isolamento, ele vai fazendo com que a pessoa vá ficando sozinha e cada vez mais dependente emocionalmente daquela pessoa. Então, o isolamento vai causando essa dependência e uma certa fragilização, porque ele começa a dizer que aquela fulana não presta, que não é legal. Então, ele começa a ficar só ele e a pessoa, né? E isso começa a gerar muitos problemas, né? Você quer falar alguma coisa ou eu posso continuar? Uma pessoa me perguntou aqui em off qual a diferença, está falando de abusos, de relações abusivas. Existe uma diferença entre o abuso emocional e o abuso psicológico? Não, de verdade, o emocional, o psicológico é a mesma coisa, né? Ou seja, está tudo ligado a essa esfera da subjetividade humana, entende? Mas também tem uma questão que ele pode abusar materialmente também, né? A gente sabe de várias histórias de mulheres que são enganadas, né? Que os abusadores, né, levam verdadeiras fortunas, dinheiro, pagam, se endividam por conta de relacionamentos abusivos também. Então, cai nessa questão do material também, né? Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa? Sim, Rosângela, como é que fica a mulher depois de tanto tempo convivendo com um abusador? Quais são as consequências disso?
Olha, a mais importante, a que mais a gente observa, é a baixa da autoestima, Caliel, uma perda de identidade, né? Porque o que acontece? O abusador, ele tem uma estratégia que é infalível, que é a manipulação, né? Que a gente ouve falar do gaslighting, né? Que o nome em inglês é esse. Ou seja, ele vai distorcendo tudo que a mulher faz. Quer ver um exemplo simples? A mulher está com uma roupa e ele fala assim, nossa, essa roupa tá ridículo, você não tem idade para usar isso, não fica bem, você quer aparecer? Aí ela dá um jeitinho e vai à festa assim. Chega na festa, né? Ele fica com aquele bico, né? Ou seja, cria uma situação para ela ficar constrangida, né? Com a péssima autoestima e chega em casa, o que ele faz? Tá vendo? Você foi com essa roupa, você viu o seu cunhado como ficou olhando para você? Você queria sair para provocar essas pessoas? Era essa a sua intenção? Você está vendo que papel ridículo que você fez? E eu ainda fico como o trouxa da história. Então ele inverte um jogo para manipular, para controlar, e ela vai ficando sem identidade, ela não sabe o que ela é. Ele diz como ela tem que se comportar, o que ela tem que usar, o que ela pode ou não pode falar. Então ela vai murchando. Então essa mulher pode ter uma depressão, ela começa a ficar feia, ela começa a se excluir, né, da sociedade. Rosângela, é interessante também que o abusador, quando ele percebe que tem algum amigo, ou principalmente alguma amiga, ou alguém que pode ajudar aquela mulher a sair dessa situação, a alertar, parece que ele vai procurando, de forma muito habilidosa, afastar essas pessoas e deixar a mulher numa prisão. Eu digo que um abusador, na verdade, ele cria uma prisão a céu aberto, né? Porque a mulher fica presa na vontade dele, ele afasta amigos, afasta familiares, ele vai minando o campo da mulher para que ela não tenha nenhuma perspectiva de mudança e fique sempre presa ali na vontade dele. Vira uma escrava, na verdade, né? É isso. É uma escrava. E tem o pior disso tudo, Caliel, porque a consequência pior disso é o comportamento agressivo, que vai para esse lugar, né? Então, o que acontece? Ele começa a segurar ela com força, começa a quebrar coisas, a tirar coisas na parede, e depois passa para o passo pior, que é o homicídio, né? E aí não tem mais jeito. E todo mundo fala de crime passional, e não é crime passional. É crime de ódio, né? É porque eles não sabem lidar com a perda. Aquilo é uma coisa, é um objeto que me pertence. Se não é meu, não vai ser mais de ninguém, né? Então ele acaba com a vida da mulher. Então não é um crime passional, não é por amor a morte, é por ódio. É um crime de ódio. Misericórdia. Rosângela, outra situação. Às vezes a mulher toma uma coragem, uma iniciativa, se afasta, e aí faz tanto casada como namorada, relacionamento, e às vezes elas não aguentam mais, se afasta, não quero mais conversa com você. Aí o malandro, né, chega, não, eu mudei, me dê mais uma chance, isso. E fica muito nesse ir e vir, ir e vir. E parece que a cada ir e vir a situação piora cada vez mais. Como não cair na cilada do abusador para um retorno ao relacionamento, Rosângela? Sim, eu digo que é estratégia ioiô, né? Vai e vem, né? Ele é muito esperto, porque ele sabe que a mulher fica aborrecida, e aí, como ela tem, toda mulher que se permite o abuso, ela tem uma coisa muito marcada dentro, que é querer salvar aquela pessoa, né? Então, o que ela faz? Ela espera, porque ele também já sabe que ela vai dar um tempo, vai esperar. Ele chega fantasiado de quê? De príncipe encantado. Ele vai dizer tudo o que ela precisa ouvir, que eu mudei, que eu sou outra pessoa, que eu vou fazer o que ela quer. Mas isso tem prazo de validade, né, Caliel? Isso tem prazo de validade. Ele vai fazer isso na primeira vez, na segunda, no terceiro dia, ele já é o mesmo que era antes. E ele vai ter esse comportamento. Ele vai e volta, vai e volta. Ele aparece com flores, ele brota no seu trabalho, ele brota na sua academia, vem te buscar, vem cuidar de você, vem cá. Enfim, são mil estratégias, né, para que ele, enfim, seduza essa mulher e traga ela de volta para a prisão, como você disse, para esse castelo aí. Rosângela, eu tô abusando um pouquinho mais do tempo hoje, porque o assunto é interessante. Eu percebo, porque eu escuto muitas histórias, e às vezes eu sinto que tem uns abusadores que são mais sutis, do tipo,
Não, não precisa trabalhar não, eu sustento, eu banco você. Não, não precisa ir estudar não, para quê? Cuida aqui da casa, das crianças, eu preciso de você aqui em casa. Então tem aquele abusador que não chega a ser tão agressivo e rude ou violento, e tem aquele que é mais sutil, que na verdade vai minando muito sutilmente, né, a vida da pessoa. Não, não trabalha, não estuda, não precisa fazer isso não, fica em casa. É um abusador do mesmo jeito, não é isso? Com certeza, Caliel. Isso é a forma mais requintada e sutil do abuso, né? E tem mais, Caliel, tem aquele homem que fala assim, não, vai trabalhar, você precisa trabalhar, é legal, né? Eu te dou esse apoio, conte comigo. Aí ela vai trabalhar. Quando ela sai, faz esse movimento de ir para o social, para o Uhum. trabalho, ele começa a ficar incomodado, começa a ter reuniões, começa a ter congresso, e ele não dá conta. E aí ele começa a destituí-la, né, desqualificá-la, criticá-la, dizendo que ela está ridícula, que não está vendo. Né? Começa a controlar a agenda, olha celular, aí é um inferno. Entende? Então tem essas duas coisas. Não vá trabalhar, mas eu estou aqui no comando. Então tem todo tipo de encaixe, entende? Uhum. Mas tudo isso é abuso. Tem também aquele abuso financeiro, que é o cara que gosta de usurpar, explorar a mulher financeiramente. Me dê isso, Sim. me dê aquilo. E não é nem por uma questão, claro, pode haver uma questão de diferença social entre ambos. E aí, como saber se realmente o cara realmente está precisando e eu posso ajudar de um ato de exploração financeira de bens de um abusador? Caliel, esse daí é o abuso que a gente tem visto muito nas redes sociais, inclusive, né? Como que ele vem? Olha qual é a estratégia. Ele vem fantasiado de um cara bem-sucedido, um cara importante, com trabalho, tem várias histórias, né? E ele ganha a confiança primeiro dessa mulher, mostrando fotos, falando do trabalho, até que ele vem e dá um golpe. Ele pede, meu cartão foi bloqueado, eu tive um problema no banco, você pode fazer um Pix para mim, você pode fazer uma transferência para mim? E ele, como ele já ganhou a confiança, porque a estratégia do abusador é ganhar a confiança da vítima, né? Quando ele já ganhou a confiança, a mulher vai e faz o Pix e faz a transferência. Nossa. Entende? Rosângela, obrigado. O assunto, claro que a gente fez você fez uma sinopse aí, mas o assunto Sim. aí ele é bastante vasto, mas acredito que você conseguiu passar umas dicas importantes aí para as mulheres. Obrigado. As pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, fique à vontade para divulgar suas redes sociais. Ai, obrigada, Caliel. Quem quer encontrar alguma coisa sobre o meu trabalho é no Instagram, @ser.ateliê de cura. Meu telefone é 61 98162 8454. Eu queria lembrar, Caliel, semana que vem a gente vai continuar com o tema, né? E a gente vai de alguma forma, trazer estratégias de como sair de uma relação abusiva, que eu acho que é bem importante. Eu acho que vai ser bastante útil para as mulheres.